Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação e assim temos feito nos inúmeros e-mails que temos recebido. Hoje, por exemplo, converso com Leonardo Santiago, professor aqui do curso de Direito da Unifra, e o Rodrigo Vieira, promotor de Justiça. Sejam bem-vindos. Vou começar pelo Santiago. Obrigado, professor Cristiano. Quero falar da minha alegria de sempre estar aqui na TV Unifra, sempre tentando contribuir para que o telespectador entenda um pouco das situações que a gente vive nos plenários, nos tribunais e até mesmo dentro da faculdade. Então, quero agradecer o espaço à TV Unifra, quero dizer que estou sempre à disposição do curso e da TV Unifra, ainda mais ao lado do promotor, do Dr. Rodrigo, que é também uma pessoa do júri, uma pessoa que também milita nessa área. Então, meus agradecimentos ao programa e ao senhor. Rodrigo. Meu agradecimento, em primeiro lugar, professor Cristiano, à TV Unifra, os cumprimentos ao advogado Leonardo Santiago. É uma alegria estar aqui debatendo sobre uma das atribuições que eu exerço como promotor de justiça que me faz me sentir realizado pessoalmente e profissionalmente como um homem do direito, que é debater sobre o júri popular, essa instituição tão instigante, essa instituição que apaixona como poucas são as instituições que atraem profissionais na área do direito. Bom, eu sempre pergunto para os penalistas que vêm no programa sobre a sedução do direito penal, vamos denominar assim. Como é que aconteceu isso na vida de vocês, né? Vocês foram influenciados por professores, vocês se apropriaram depois da literatura e a literatura acabou cativando vocês e redirecionando vocês para essa área. Queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, antes da gente entrar no foco central do programa hoje que é o Tribunal do Júri especificamente. Vamos começar por ti, Rodrigo. Eu sou filho de um advogado, e advogado do júri. Então eu cresci ouvindo meu pai, vendo meu pai e vivendo com ele as peripécias do júri, as dificuldades do júri, vivenciando a angústia que é, a dificuldade que é e a responsabilidade que é defender direitos das pessoas. Eu sou um promotor de justiça, mas eu não vejo o advogado como um defensor nem do crime nem do criminoso. Eu penso que o advogado defende os direitos da pessoa acusada do crime. Então eu cresci vendo meu pai nessa luta, nessa batalha, e foi uma influência para que eu escolhesse a área do direito. E por uma dessas curvas da vida eu acabei sendo aprovado no concurso para promotor de justiça. Mas essencialmente eu, como um homem sanguíneo, temperamento sanguíneo, eu gosto do júri porque é ali que tu debates mais do que o direito, mais do que teorias jurídicas, tu debate essencialmente sobre a vida. E demanda um conhecimento sobre várias outras áreas do conhecimento humano. Sociologia, história, comportamento humano, economia, princípios, valores e também sobre direito. Não, mais do que discutir sobre contratos, discutir sobre assuntos eminentemente jurídicos, o júri é uma coisa que para mim é apaixonante. Professor. Bom, eu entrei no curso de Direito sem saber qual seria depois a minha qualificação, até que num determinado dia eu soube que ia ter um júri aqui na comarca de Santa Maria, e eu lembro exatamente do lugar em que eu sentei lá no Tribunal do Júri, aqui no plenário, né? E aí assistindo um advogado fazendo júri, assistindo todo aquele cenário que para o estudante de Direito do primeiro semestre é tão novo, aquela situação, é tão nova aquelas circunstâncias do promotor, do advogado, dos jurados. E eu me encantei com essa situação e eu cheguei, comentei com os meus familiares, falei, olha, até que um dia eu descobri o que eu quero ser realmente. Assistindo aquele júri, eu tive a plena certeza. E ao longo da faculdade, fui seu aluno, professor Cristiano, talvez o senhor possa lembrar, eu jamais tive outra finalidade em concluir o curso que não de ser o advogado para atuar no Tribunal do Júri, porque essa era a minha paixão e ali eu me encontrei, ali eu vi efetivamente que eu poderia fazer com vontade, com alegria, aquilo que efetivamente me fazia feliz naquele momento, que era ter essa ambição, ter esse sonho, né? Então, muito mais do que situações da infância ou muito mais situações da adolescência, foi já jovem, na faculdade, indo de curioso para assistir um júri,
que eu tive essa certeza. Claro que depois, ao longo da faculdade, inúmeras vezes eu fui até o fórum, inclusive nas férias, meus amigos brincavam comigo, né? Porque estava fazendo fórum nas férias, né? Eu ia assistir júri porque eu me sentia bem e me sentia que aquilo ali eu poderia fazer depois como profissional. Agora, o Tribunal do Júri, historicamente, ele é um ambiente clássico, né? E juridicamente falando também. Se a gente for estudar a história do Tribunal do Júri, ele remonta à Grécia Antiga. Depois houve, né, uma sofisticação lá com os romanistas e tal. Depois, com a modernidade também, ele se reconstrói. E uma das peculiaridades, eu vejo e percebo, e também o que é objeto de algumas críticas e de algumas manifestações de penalistas, é sobre o fato de quem julga ali é o povo. Nós temos sistemas, por exemplo, como o sistema da Common Law, que é um sistema onde a gente visualiza mais esse fenômeno, né? Aqui no Brasil, isso fica basicamente registrado dentro da competência do Tribunal do Júri. Eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Assim, qual é a concepção? Se vocês concordam com essa tradição de o povo julgar o acusado ali naquele momento, ou se esse seria um ato privativo da magistratura, do judiciário. Eu não só concordo, como enxergo aí uma das belezas do júri, não é? O julgamento não puramente jurídico, mas um julgamento pelo espírito, pela alma, pelo coração, por aquilo que brota do que você pode denominar um senso de pensamento médio da sociedade. E aí eu tenho uma crítica. A composição do júri, eu creio que ela deveria minimamente espelhar o que é um extrato da sociedade, desde as camadas que, do ponto de vista social e econômico, estão num patamar mais inferiorizado, né? As pessoas que vivem de salário mínimo, um pouco mais, a classe baixa, a classe média, e não apenas da classe média para cima, para que pudesse traduzir a democracia e a demografia da sociedade brasileira, e não apenas assim uma camada média, professores, bancários, profissionais liberais. E aí reside, como eu dizia, a beleza do júri, porque tem decisões, o doutor Leonardo talvez já tenha se deparado com casos assim, em que se fosse um julgamento pelo juiz togado, ele condenaria e o júri absolve. E vice-versa também. Eu já tive casos em que se fosse o processo de competência de um magistrado e de um juiz de direito, ele absolveria e o júri condena. Exatamente por isso aí, por aquilatar um pensamento que traduza a justiça no pensamento da sociedade. E não apenas um julgamento vinculado e adstrito a conceitos jurídicos. Eu costumo dizer, professor Cristiano, que hoje em dia, dadas inúmeras peculiaridades do protagonismo judicial, das circunstâncias do juiz se tornar um herói nacional, eu tenho confiado muito na decisão do jurado, né? Não por acaso a Constituição estabelece no artigo 5º, inciso 38, que não serão sorteados crimes que cairão sobre o juiz, o jurado. Os crimes mais importantes, aqueles mais caros, aqueles em que o bem jurídico mais essencial para a comunidade, que é a vida, quando eles forem violados, que será a competência do Tribunal Popular, será do Tribunal do Júri. Então, eu não só defendo a instituição do júri, como acredito que essa decisão vindo de jurados, ela propõe hoje para nós, juristas, para pessoas que atuam e que militam no direito, que essa decisão talvez seja a decisão que mais se aproxima da realidade social, que mais se aproxima do que a comunidade pensa. E aí eu vinha falando por que a gente hoje em dia confia no jurado. Porque o jurado, muitas vezes, quando ele vai dar a decisão, ele absolutamente se encontra sem se importar com jornais, sem se importar com câmeras, sem se importar com consequências sociais daquela decisão, mas ele julga o que ele está sentindo ali. Ele julga um processo, ele julga uma pessoa que está sentada na frente dele e ele julga um cenário que é apresentado primeiro pelo promotor e depois pelo advogado. Então, eu confio muito na decisão dos jurados. Eu acredito que algumas circunstâncias precisam ser modificadas. O doutor Rodrigo, com propriedade, trouxe essa situação de a gente não ter efetivamente um espelho do que é a comunidade, mas isso é uma questão que é para melhorar e não para extinguir o júri, deixando tudo para o juiz togado. Eu acredito sim na instituição do júri e acho que ela precisa ser valorizada enquanto instituto e essa é uma situação bastante peculiar, que é a única circunstância em que o Poder Judiciário abre as portas para a comunidade e o juiz de direito tira a toga e coloca sobre o povo. E ali tem a situação do povo, que é muitas vezes quem critica o sistema judiciário, quem critica o advogado, quem critica o promotor, ele tem a
a soberania de dar uma decisão que nem mesmo o Supremo pode reformar. Então, eu acho que a sociedade precisa enxergar essa valorização, precisa enxergar essa soberania para que a gente consiga melhorar a instituição do júri. Uma das críticas que se faz a esse sistema é a falta de fundamentação do jurado na escolha que ele faz ali naquele momento. Como é que vocês visualizam isso? Vocês veem fundamento nessa crítica ou é uma crítica absolutamente desarrazoada em razão justamente dessa estrutura, dessa historicidade que vocês fizeram referência aí? Eu não vejo procedência. Eu penso que, assim como está bem posta a questão, porque é da essência do júri brasileiro o julgamento por íntima convicção e de forma sigilosa. Não apenas para que os jurados não absorvam influências externas, como de modo que os jurados entre si não exerçam qualquer influência. E nós vivemos, na linha do que colocou o Dr. Leonardo agora, nós vivemos uma época preocupante, não é? Muitas vezes os réus sentam, e olha que um promotor de justiça que está dizendo essa preocupação, hein? Sentam no banco dos réus já condenados, e não pelo processo, não por nenhum elemento que tenha no processo, condenados pelas capas dos jornais, pelos noticiários escandalosos da imprensa. Isso é muito perigoso, porque o jurado ele tá na sociedade, é um professor, é um profissional liberal, é um bancário, é um funcionário público que absorve tudo que a mídia, às vezes, fazendo como uma verdadeira lavagem cerebral. Então isso é muito perigoso. Porque, na verdade, o sujeito senta ali e o jurado já tem de antemão a impressão, não apenas a respeito do caso, da acusação, como do próprio réu, sem que antes disso não tenha ouvido nenhuma palavra, nem da acusação e nem da defesa. Então, os tempos em que vivemos são muito preocupantes no júri e, inclusive, também em julgamentos de competência dos juízes de direito, dos juízes togados, dos magistrados de carreira, que muitas vezes, eu diria até, me atrevo à expressão mais contundente, acovardados. Se sentem acovardados e não têm a coragem suficiente de proferir um julgamento de consciência, com base na convicção que seja fruto da prova que exista dentro do processo, mas um julgamento para prestar contas ao que a grande imprensa vem matraqueando. Isso é muito preocupante. Eu vou discordar do Dr. Rodrigo, porque eu acredito que a motivação e o porquê... E veja que eu não defendo que o jurado precise fazer uma sentença, efetivamente, analisando argumentos defensivos e da acusação para se chegar a uma resposta adequada. Eu apenas preciso identificar, enquanto alguém que tem na plenitude da defesa como uma das principais razões de existir no plenário do júri, a possibilidade de identificar o porquê que o jurado está condenando ou o porquê que o jurado está absolvendo. Veja, professor Cristiano, que uma das grandes garantias que nós temos previsto no artigo 93, inciso 9, é que todas as decisões do Poder Judiciário precisam ser fundamentadas. Quando o juiz passa a sua toga para o jurado, passa para o professor, passa para o funcionário público, para que ele decida esse crime doloso contra a vida, essa decisão não deixa de ser uma decisão judicial. Por que a fundamentação, por que a motivação ela é importante? Quebraria o sigilo, doutor, que também é um preceito constitucional, né? Pode ser que quebraria... Sigilo, né? Pode ser que quebraria... Tem que compatibilizar. Pode ser que no momento, em determinado momento, poderia quebrar. Mas como é que nós poderíamos fazer isso? O jurado não apenas ia dizer sim ou não, ele ia dizer sim ou não e o porquê. Porque ele dizendo o porquê, eu não violo a questão do sigilo das votações e eu consigo, enquanto operador, enquanto defensor, enquanto promotor, identificar qual a razão. Porque se essa razão, professor Cristiano, não é uma razão jurídica, é porque eu não gostei, é porque eu conheço alguma circunstância fora do processo daquela pessoa, é porque o promotor foi mais eloquente, é porque o advogado foi mais eloquente, eu consigo identificar se essa decisão jurídica ela tem validade no mundo jurídico ou ela é apenas mais uma decisão fruto de uma situação ocasional em que não prosperaria diante de uma análise constitucional. Essa é uma das complexidades do Tribunal do Júri, inegavelmente, né? Eu pedi licença para vocês para a gente fazer um breve intervalo, coisa de 30 segundos, e nós podemos retornar no segundo bloco justamente daí. Pode ser? Pode ser. Então fique conosco, nós já retornamos, é super rápido, por gentileza, não saia daí. O mundo está em constante movimento. O futuro já começou? Você vai ficar parado ou vai ser a diferença?
Pós-graduação do Centro Universitário Franciscano. Inscrições abertas para mestrado e doutorado em nanociências, mestrado e doutorado em ensino de ciências e matemática, mestrado em ensino de humanidades e linguagens, mestrado em ciências da saúde e da vida. Inscrições em unifra.br. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para as suas aspirações. Retornamos com o tema É Direito de hoje e este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Quem nos acompanha desde o primeiro bloco, estamos a discutir aqui sobre o Tribunal do Júri, sobre todas as questões a ele relacionadas, algumas questões, né, doutores? Questões complexas. Falávamos sobre a questão do dever de fundamentação. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, Rodrigo, porque realmente, assim, esse é um tema interessante, né? Existem prós, existem contras. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa questão na tua percepção, assim, sobre tu aqui firmasse o posicionamento da desnecessidade de fundamentação, né? Tu acha que é justamente isso que está na essência ali do julgamento e é justamente então por isso que ele foi delegado ao povo? Exatamente. Eu tenho uma dificuldade, sim, em conceber uma forma de que o jurado expusesse a sua fundamentação sem que houvesse a quebra do sigilo, não é? A pessoa acabaria se expondo, a pessoa acabaria até mesmo se sentindo de uma forma a ficar aberto, exposto o seu pensamento. Então, eu discordo, doutor Leonardo, penso que a questão, como está prevista na legislação processual penal, e em atenção inclusive à Constituição Federal, que estabelece, é verdade, lá no artigo 93, inciso 9º, a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, mas no artigo 5º, lá no inciso 38, numa das alíneas, estabelece como uma das naturezas, das naturezas do júri, o sigilo das votações. Então, eu penso que, assim como está bem posta a questão. Agora, em meio ao fenômeno Tribunal do Júri, eu acho que é importante a gente falar no número de jurados também. Porque eu também tenho lido muita coisa sobre isso. Eu não sou da área do direito penal, mas a gente lê, né, coisas que nos interessam também de outras áreas. E os penalistas escrevem muito sobre o número de jurados. Principalmente ali quando ocorre num caso concreto 4-3 e associando isso ao princípio do indúbio pro réu. Porque se 3 votaram pela absolvição, por exemplo, haveria um indicativo de que talvez ali o sistema quisesse... E se for o 4-3 inverso? A absolvição. Também, mesma coisa. Eu vou deixar para vocês isso. A minha função aqui é provocar, tá? Vamos começar por ti, Leonardo. Qual é a tua concepção sobre isso? Bom, o número de jurados, como se apresenta hoje no sistema brasileiro, ele evita o empate, né? Ele evita o 4 sim e o 4 não, né? Mas ele trouxe um outro problema, que é exatamente o 4-3 condenando ou o 4-3 absolvendo. E vou dizer, doutor Rodrigo, por que o 4-3 condenando é pior. Eu compreendo, só fiz uma provocação. Vamos supor que a gente tenha uma decisão de 4 pessoas condenando e 3 absolvendo, professor Cristiano, dentro de um cenário, o que é absolutamente normal acontecer. É absolutamente normal acontecer uma situação dessas. Se 4 jurados condenam e 3 absolvem, nós temos em porcentagem 54% de certeza sobre essa condenação, que pode gerar uma pena de 30, 40 anos. Então nós temos uma pessoa condenada com dúvida. Isso é inegável. Por quê? Porque 3 pessoas absolveram e 4 condenaram. Talvez, se outro jurado tivesse sido escolhido daqueles 25 que foram intimados para estarem ali, teriam absolvido por 4-3. Por que isso é mais... traz mais problemas quando é um 4-3 por condenação? Porque nós temos como essência do direito brasileiro, ou como um sistema universal, preferir que uma pessoa culpada esteja solta do que um inocente esteja preso. Então, diante dessa circunstância e diante de uma percepção de que existe dúvida, isso traz problemas para a ordem jurídica. Isso traz problemas para a própria legitimidade da decisão, a partir do meu ponto de vista. Como é que nós atenuaríamos esse problema, mas nós não, efetivamente, a gente não teria expungido ele do sistema do júri? Se nós tivéssemos 8 jurados e tivesse uma decisão por 4-4, a gente absolve em nome do indúbio pro réu. 4-4, a dúvida absolve. Isso é um dever humanitário. Eu acho que nós terminaríamos com um problema grave, que é o 4-3, mas nós teríamos ainda esse problema para nós repensarmos numa próxima situação. Só para o telespectador entender, se o juiz de direito togado disser na sentença que ele tem 60% de certeza, essa decisão não é válida.
Ele precisa ter certeza sobre uma situação. Qualquer sombra de dúvida pode trazer uma reforma por parte do tribunal ou pode trazer uma invalidação da decisão, porque ele precisa de certeza. Para uma pessoa ser condenada no Brasil, ela só pode ser condenada a partir da certeza. É que é um julgamento por maioria, né? Então, ontologicamente, um 4-3 não difere de um 5-2, de um 6-1 ou mesmo de um 7-0. Hoje em dia a gente não fica sabendo se a votação é unânime ou não. Mas aí eu coloco um problema, né? Então, o interesse da coletividade, o interesse da sociedade, ou mesmo, se você queira, o interesse do Estado, que apresenta a pretensão condenatória, seria merecedor de menos respeito, de menos consideração do que o respeito do que o interesse do acusado. Quer dizer, o Ministério Público, para alcançar a condenação de alguém no júri, vai precisar convencer 5 jurados, enquanto que a defesa basta atingir um empate. Então eu vejo que aí ficaria uma situação, numa desigualdade que eu creio que refoge as mais caras tradições do júri, que é de colocar em pé de igualdade ali, minimamente possível, o interesse da acusação apresentada pelo Ministério Público e o interesse da defesa. São válidas, né, as arguições de vocês dois sobre isso, e só alimenta a complexidade do assunto. Por isso que, considerando que o nosso público, telespectador, aí, basicamente ele é composto por estudantes de direito, né? Então é importante que eles tomem conhecimento também desses assuntos que são polêmicos, que têm a sua relevância inegavelmente no mundo jurídico, né? Como tem também, relacionado ao júri, e tenho visto também muitas manifestações sobre isso, sobre a posição dos atores ali no plenário, né? Queria ouvir um pouquinho você sobre isso também. Se vocês acham que isso é uma conversa que também é desarrazoada, que isso nunca interferiu nada, ou se a posição como hoje ela é formatada, ela é uma posição, por exemplo, condizente com, inclusive, a proposta constitucional. Eu acho que vamos começar pelo Leonardo ali sobre isso. Bom, eu sou a favor de reformular o lugar das partes dentro do Tribunal do Júri, só para o telespectador compreender. No Tribunal do Júri, o juiz senta ao centro, à sua direita senta o promotor de justiça e em um lugar, em outra situação ali do plenário, senta o advogado e ao lado o seu defendido e em frente a ele os jurados, os 7 jurados. Existe um porquê do promotor sentar ao lado do juiz e isso está dentro da própria lei, uma das prerrogativas do promotor de justiça sentar ao lado do magistrado, né? Qual é que é a proposta para nós estabelecermos uma igualdade dentro do júri? O advogado sentar ao lado esquerdo do juiz. Isso estabeleceria uma igualdade entre ambos, os dois sentariam ao lado, um à direita do juiz e o outro à esquerda, para que o jurado pudesse, a partir daquilo que é comentado e debatido no plenário, chegar a uma decisão. Por que a gente chega a uma conclusão de que a forma com que os atores estão posicionados no plenário hoje, ela estabelece uma situação de desigualdade? Isso parte exatamente da primeira situação que o senhor provocou a gente. Eles não precisam motivar. Se o jurado não precisa motivar, ele pode muito bem ter entendido que o promotor, por sentar ao lado do juiz, ele tem uma maior proximidade com o juiz, que é quem vai dar uma resposta, que a gente não tem como saber. Por quê? Porque o Tribunal do Júri, ele é composto por uma complexidade de símbolos, de situações, de rituais, e isso aí a gente não tem como tirar sem a motivação. Então, se a gente não tem a motivação, se a gente não tem uma fundamentação do jurado, bom, então estabeleçam lugares iguais, para que a partir daquilo que é produzido no plenário se tenha uma resposta. Mantendo do jeito que está e da forma com que se encontra, professor Cristiano, nós não temos como saber. Podemos trabalhar com uma situação de isso pode acontecer, com uma probabilidade, mas nós não temos como saber efetivamente. Por quê? Porque há desigualdade no plenário do júri nesse aspecto de lugar onde os atores efetivamente atuam e fazem a sua fala. Doutor Rodrigo. A disposição cênica dos protagonistas da sessão do julgamento do Tribunal do Júri, o lugar onde vão ficar sentados durante o desenrolar da sessão é uma questão histórica já, né? E a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público prevê que o promotor de justiça tem assento à direita do magistrado. Mas eu devo devo ser honesto em primeiro lugar comigo mesmo, não é, com o doutor Leonardo, no sentido que no júri a imagem diz muito, né? Então, o magistrado, o juiz-presidente, diante daquele debate, daquela controvérsia que se estabelece entre
promotor de justiça e defesa técnica, ele ocupa o lugar daquele terceiro imparcial, daquele terceiro equidistante, que não está vinculado nem ao interesse da acusação, nem ao interesse da defesa. E no momento em que o Ministério Público, que é quem apresenta a pretensão acusatória em plenário, é o que está fisicamente próximo do magistrado, em que há a possibilidade, inclusive, durante os debates troca uma ideia, fala assunto, às vezes irrelevante ou indiferente o que está se passando, mas o jurado que está lá sentado à direita não sabe o que o promotor, o que o advogado estão, que o juiz e o promotor estão conversando. Então isso pode, eu concordo, isso pode de alguma forma estabelecer alguma coisa na cabeça do jurado, como a tese do Ministério Público é aquela que conta com a simpatia do magistrado. Em 30 segundos eu conto um episódio de um júri em que a advogada de defesa era amiga da juíza que conduzia o plenário. E era o primeiro júri da advogada. No que ela terminou de falar, e fez de uma forma muito eficiente, a magistrada levantou e foi abraçar ela na frente de todo mundo, dizendo: meus parabéns. Ali naquele momento acabou o júri, porque imagem é tudo. No momento que a juíza se ergue, abre os braços e vai abraçar, seja o promotor, seja o advogado, acabou o júri, né? Porque está transmitindo ao jurado uma imagem de que aplaudiu, de que homologou a tese apresentada por aquela pessoa. Imagem é tudo, então a imagem deve ser preservada. Eu concordaria com um reestudo da disposição cênica do lugar de assento dos protagonistas no plenário do júri. Gostaria de agradecer profundamente a presença de vocês aqui no programa, né? Dizer que é uma satisfação, as portas sempre abertas. Agradecer a disponibilidade, a agenda, doutor, a gente sabe que, né, a correria é grande, também ao professor Leonardo pela disponibilidade, e dizer que, como disse, as portas do programa sempre abertas a vocês. Eu que estou à disposição sempre, né, para o livre entrechoque das ideias, para o livre curso dos pensamentos, dar aqui o debate. O Brasil está precisando muito isso, estimular o debate, estimular a tolerância, né? A tolerância com a divergência, com a controvérsia, sem que precise esmagar o oponente ou a ideia do oponente. Então eu estou plenamente à disposição e agradeço o convite e cumprimentos aqui ao nosso companheiro de debate, doutor Leonardo. Obrigado, professor Cristiano. Obrigado, TV Unifra. Quero falar da minha alegria de vir debater algo que é tão próprio, tão querido por aquelas pessoas que atuam no Tribunal do Júri. Então, obrigado, professor. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, TV Unifra. E estamos à disposição sempre da TV Unifra. Agradecemos pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!